Está começando mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de educação? Aqui com o professor mestre, o Alder Dias. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado. Professor Alder Dias, gente, ele é formado pela Universidade Estadual do Pará e também tem muitos projetos aqui no estado do Amapá, voltado para os estudos do Paulo Freire, que conta a história do Paulo Freire. E ele fez, inclusive, um livro, Paulo Freire e a Escola Democrática e Popular. Mas, primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, contasse para as pessoas que estão nos acompanhando, quem foi Paulo Freire? Bom, Paulo Freire, de uma maneira muito genérica, a gente pode dizer que ele foi um educador, nascido na primeira metade do século XX, mas o que nos impressiona e o que dá vitalidade para este Paulo Freire, na nossa atualidade, é que ele foi a pessoa que melhor conseguiu interpretar os saberes populares que se traduziram numa educação popular. Nesse contexto, o Paulo Freire, ele se tornou, em primeiro passo, um grande educador durante o período da década de 50 e 60. Em seguida, ele ganhou muita notoriedade entre a década de 50 e 60 por conta de um grande programa de alfabetização de adultos. Nessa altura, ele já tinha desenvolvido, junto com colaboradores, processos de alfabetização de adultos. Mas, para além disso, o Paulo Freire, a partir do momento de exílio, ele teve a possibilidade de ir para de aprender outros caminhos formativos, instrutivos, e aí ele passou a ser notado no mundo todo. Hoje, atualmente, a gente tem cátedras Paulo Freire 3 aqui no Brasil, a gente tem institutos Paulo Freire em todos os continentes, e a finalidade é discutir de uma maneira crítica o legado freiriano e como é que o pensamento educacional de Paulo Freire acaba sendo importante para pensar os processos educativos na nossa atualidade. Então, Paulo Freire, em síntese, Mônica, ele é um educador, foi um educador, morreu no ano de 1997, mas enquanto educação, ele propôs uma filosofia da educação e processos de educação que transcendem a alfabetização de adultos. E, em linhas gerais, ele é muito mais compreendido como um dos principais expoentes da educação popular latino-americana e caribenha. Como mapear o legado educacional do Paulo Freire no contexto escolar amazônico? Certo. Observe que Paulo Freire, durante a sua vida, ele lançou inúmeras obras, inúmeros artigos, inúmeras entrevistas. Nesse contexto, muitos conceitos, o que na universidade a gente chama de categorias analíticas, foram cunhadas. E essas categorias nos ajudam a compreender melhor os contextos sociais, educacionais que a gente vive. E aí, quando a gente para pensar na Amazônia, a gente tem um contexto de diversidade sociocultural muito grande. A Amazônia ela é grande não apenas pela diversidade, sobre a biodiversidade. Ela também é socialmente muito rica, culturalmente muito rica. E o pensamento, a prática freiriana, ela perpassa por uma concepção antropológica de educação. Então, para a gente é fundamental perceber, perceber, valorizar e reconhecer esses processos educacionais locais, amazônicos, e, em muitos casos, conceitos de Paulo Freire são muito bem-vindos porque ajudam a dar visibilidade, ajudam a gente compreender melhor a nossa realidade socioeducacional amazônica, sobretudo amapaense. Então, a gente tem escolas sindicais, nós temos experiências de educação popular em inúmeros municípios. E, de repente, a gente pensa, quais pressupostos educacionais foram desenvolvidos nestas experiências?
E aí logo em seguida a gente percebe a presença de categorias conceituais de Paulo Freire. Então, quando a gente vai fazer esse mapeamento, em nível de local, a gente descobre que Paulo Freire continua atual, porque ele ajuda a reinventar a nossa educação brasileira de uma maneira mais ampla, mas ao mesmo tempo sem perder a nossa identidade amazônica. Então é nesse sentido que Paulo Freire, que o pensamento educacional de Paulo Freire, para a gente, ele é importante para contribuir na nossa afirmação, reafirmação da nossa identidade sociocultural e socioeducacional, sobretudo amapaense. O professor escreveu um livro, né, Paulo Freire e a Escola Democrática e Popular. Professor, conta pra gente sobre esse seu projeto de um livro, que foi um projeto de mestrado. Por que o senhor decidiu escrever sobre Paulo Freire nos seus estudos? Certo, Mônica. Em primeiro plano, é preciso que eu deixe bem claro, até porque aqui é uma rede católica e não tenho nenhum problema de dizer isso. A minha formação familiar é humanista cristã. Minha mãe é catequista até hoje. Fui líder de comunidade e eu tive uma influência na minha vida de adolescente em relação a trabalhos sociais, sobretudo no contexto das comunidades eclesiais de base, lá durante a minha vida. E depois desse processo, me tornei seminarista. Depois que saí do seminário, tive a possibilidade de estudar a pedagogia, né, num curso de graduação da UEPA. No curso de graduação da UEPA, eu tive a felicidade de ingressar no que nós chamamos atualmente de Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, coordenado atualmente pela professora Ivanilde Apoluceno de Oliveira, lá na UEPA, em Belém. E então, a educação popular, eu percebi que ela já fazia parte da minha vida pastoral, enquanto leigo engajado, mas também eu via que muito do Paulo Freire se fazia presente lá na pedagogia, no Núcleo de Educação Popular Paulo Freire. E esse foi o meio no qual eu me formei graduado. Por esse motivo, eu fui construindo uma certa identidade com a educação popular. Assim, no projeto de mestrado, a gente percebeu, no curso de mestrado, nós percebemos, por meio de uma pesquisa muito ampla, envolvendo 17 universidades do Brasil, que Paulo Freire tinha muito a oferecer, porque ele foi secretário de Educação. E enquanto secretário de Educação, ele trouxe inovações filosófico-educacionais, metodológicas, de gestão, formação continuada, que assim trouxeram para a educação uma forte carga de educação popular, sobretudo de uma educação pública, gratuita e de qualidade, orientada à pessoa excluída do processo, à pessoa pobre, a pessoa que em geral está marginalizada de uma sociedade capitalista. E aí chegamos no problema da dissertação. Veja, embora Paulo Freire seja patrono da educação nacional, pouco se tem Paulo Freire como o principal parâmetro da educação brasileira. E aí surgiu a ideia, se nós analisarmos a experiência e a prática de Paulo Freire, que contributos nós teremos para indicar processos de gestão de sistemas educacionais, que indicar processos que possam ser mais inclusivos, que possam ser mais solidários, que possam promover a justiça social. E aí, neste livro, a gente encontrou alguns parâmetros, alguns indicativos de como construir, em nível democrático, popular, sistemas de educação com base no legado freiriano. Professor, no seu livro, o senhor afirma também em seus estudos que a escola pública brasileira, nas últimas décadas, ela vem sofrendo um processo de intensificação em seu desmonte. Conta um pouco sobre essa sua afirmação. Certo. A gente pode perceber
a nível de atualidade, inclusive, sobre o que a gente vem tendo nos últimos meses, de uma série de propostas aprovadas por Câmara Federal e Senado Federal, com a ideia de, literalmente, retroceder com o que a gente já tinha de conquista enquanto educação. Por exemplo, a inserção da filosofia e da sociologia no desenho curricular, sabe? E agora a retirada para ser inclusa como componente. Então, a retirada de tantos outros processos como da Previdência, enfim. Só que o nosso foco agora é a educação. Em termos da educação, o sistema capitalista ele vem muito por influência de mercado, desqualificando a educação pública básica, mas também a educação pública superior. É o processo que a gente chama de precarização. Não mais investe. É como se isso fosse um grande fardo para o capital e para o Estado tá sustentando a escola pública e a educação superior pública. Então não se investe mais. Deixa-se de investir. E é nesse sentido que a gente fala de desmonte da educação pública de qualidade, desmonte da educação superior de qualidade. Então, é a partir desse contexto que, inclusive, esse livro se torna bem atual, para a gente compreender a dinâmica na qual estamos, mas também não perdemos a esperança de que é possível encontrar outros caminhos. É possível lutar político-pedagogicamente por outros meios. E sim, ter a utopia de alcançar uma educação de qualidade para a população. No seu livro também o senhor menciona a questão da escola cabana. Explica pra gente, professor, sobre a escola cabana. Certo, Mônica, sem problemas. Paulo Freire foi secretário de Educação nos anos de 89 a 91, 92. Secretário de Educação da cidade de São Paulo, secretário municipal. A experiência de secretário sua experiência ela foi exitosa e passou a ser, digamos assim, levada para outros estados e municípios. Nesse momento em que ela foi levada para outros estados e municípios, não para ser copiada, mas para ser reinventada, Belém, no contexto de 1997 a 2004, chamou para si essa responsabilidade de construir uma escola pública, municipal, com base no legado freiriano, entendeu? E aí se deu o nome de Escola Cabana. A Escola Cabana tem como principal referencial a experiência de Paulo Freire enquanto secretário de Educação, mas também enquanto principal referencial teórico, toda a obra, toda a produção científica, intelectual do próprio Paulo Freire. O nome Escola Cabana se dá sobretudo por conta do movimento da cabanagem, que a gente tem como um movimento que foi uma revolução, que aconteceu no nosso norte do país, né, de um povo aguerrido, e demonstra então nessa ideia Escola Cabana, a gente rememora, a gente retoma esse imaginário de povo aguerrido para o contexto da Escola Cabana, daí o nome, Projeto Escola Cabana. Professor, agora conta pra gente sobre esse projeto que o senhor é engajado, que o senhor coordena aqui no estado, na Universidade Estadual daqui do Amapá, sobre a Cátedra Paulo Freire. Mas primeiramente, conta pra gente o que é a Cátedra Paulo Freire na Amazônia. Certo. A Cátedra Paulo Freire ela é uma iniciativa liderada, ou digamos assim, sediada pelo Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, que é sediado na UEPA e que conta com a parceria de inúmeras universidades e campos, por exemplo, da UFPA e inúmeros campos da UFPA pelo interior do estado. Tem como parceria a Universidade Federal do Amapá, a Universidade do Estado do Amapá, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas. Além dessas instituições, a Cátedra Paulo Freire ela se torna muito mais viva, porque ela conta com a presença de entidades, de movimentos sociais. E observa,
Paulo Freire, ele é o principal expoente da educação popular libertadora. Então, a ideia de constituir de uma cátedra significa reunir, agregar universidades, pesquisadores, mas também movimentos sociais interessados, sabe? Isso é interessante, interessados em pesquisar, em compreender a realidade, também com base no pensamento educacional de Paulo Freire. Não assim simplesmente de uma maneira saudosista ou como quem endeusando Paulo Freire, não. É numa perspectiva crítica de reinvenção do pensamento dele à nossa realidade. Onde que é sediada a Cátedra Paulo Freire? Certo. Ela é sediada no Núcleo de Educação Popular Paulo Freire da Universidade do Estado do Pará. Assim, em termos de localização mais específica, fica no bairro do Telégrafo, entre a municipalidade e Djalma Dutra, sabe? Então, lá é a sede, em Belém do Pará, lá é a sede da Cátedra Paulo Freire. Nós, eu digo nós porque isso não monopolizo, muito pelo contrário, a nossa ideia é fazer da cátedra um local de abertura. E aqui no estado do Amapá, o projeto que o senhor coordena, como que funciona esse projeto, que é a Cátedra Paulo Freire? Aqui no Amapá, a gente, juntamente com algumas entidades, pesquisadores e grupos de pesquisa, a gente constitui a Cátedra Paulo Freire da Amazônia, digamos assim, seção Amapá, certo? E aconteceu recentemente a chamada de um edital por meio de um documento instituído, lançado pela UEPA, divulgando para chamadas de pesquisa. Juntamente com outros 26 pesquisadores, elaboramos um projeto, né, que foi aprovado no edital e agora ele está em plena execução. É um projeto de pesquisa que tem como finalidade analisar, em termos de história e memória, o pensamento educacional de Paulo Freire em 3 experiências aqui no estado. A primeira experiência da escola sindical, acontecida nos anos 90 na Resex Cajari. A segunda experiência, a gente vai analisar como o Paulo Freire se fez presente durante a construção do documento de educação dos povos da floresta conduzidos pelo CNS. E a terceira, ainda nos anos 90, 2000, é uma experiência uma tentativa, digamos assim, de constituição de uma escola pública popular em nível estadual, né, com base no legado freiriano. Então, dessa maneira, considerando essas 3 experiências que já aconteceram, a nossa finalidade vai ser sistematizar estas experiências de uma maneira metódica, ao mesmo tempo analisar como é que se dá a presença do Paulo Freire, de categorias do pensamento freiriano nestas experiências, evidenciando assim a atualidade e também legado dele para a educação popular amazônica e amapaense. Muito bem, professor, parabéns pelo projeto. Como que a pessoa pode participar desse projeto que o senhor realiza? Certo. Isso é bem interessante de responder, Mônica, porque, acima de tudo, a cátedra ela precisa ser compreendida como um local mesmo de abertura. Não há o dono, não há donos, certo? A gente está sempre aqui de portas abertas, metaforicamente falando, e para acolher. Então, se alguma pessoa, se algum ator social, se algum pesquisador quiser fazer parte do projeto de pesquisa, desde já, seja bem-vindo. A gente pode deixar os contatos, você pode colocar no rodapé do programa. Pode deixar o contato, só pode deixar aqui pra gente, se quiser, que a gente coloca no programa. Qual é o contato? Tá. O DDD 96, daqui do nosso solo amapaense, né? 99164-8803. Este telefone também é um WhatsApp, e aí a gente pode ir conversando. Muito bem, professor. Parabéns, sucesso nos seus projetos. O senhor também participou
do livro Educação e Diversidade na Amazônia, não é isso? Sim, sim, como um dos organizadores e também com um capítulo de livro lá dentro. Bom, a gente mencionou aqui com a professora Ângela Baiara, com o professor Vitor Neri também, eles mencionaram os projetos, que com certeza foi um sucesso, está sendo um sucesso também esse livro, né, que agrega pesquisadores do estado do Amapá, do Brasil, do exterior. E muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, Mônica, a gente que agradece, que é isso, a gente está sempre à disposição também, tá bom? Então, abraço. Muito obrigada, gente. Que pena que o nosso programa tem que ficar por aqui, né, que a gente só tem 30 minutinhos aqui. E no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio. Quero agradecer também aos professores, a professora Ângela Baiara e o professor Vitor Neri, que também vem contribuindo, indicando professores, pesquisadores para o nosso programa. Muito obrigada mesmo. Gente, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!